Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Esse é o primeiro vídeo que nós vamos apresentar sobre intervalos de confiança para média e proporção populacional, focando na amostragem probabilística estratificada proporcional. Esse primeiro vídeo é uma introdução, revisar algumas coisas rapidamente, e o segundo vídeo a gente vai ver os intervalos de confiança para a amostragem probabilística estratificada proporcional propriamente ditos. Muito bem. Eu preciso passar para vocês, antes de mais nada, algumas referências importantes sobre o que a gente vai fazer aqui. O intervalo de confiança é uma das ferramentas de inferência estatística. Então, se você quiser saber maiores detalhes sobre isso, nós temos algumas referências aqui que podem ser usadas. Por exemplo, algumas coisas nós vamos falar aqui, distribuição amostral, intervalos de confiança, podem ser vistas nessa referência aqui, Estatística para curso de Engenharia Informática. Mas também, praticamente todos os livros de estatística utilizados em cursos de graduação, mesmo na área de ciências humanas, ciências socioeconômicas, as engenharias, contêm um conteúdo bastante extenso sobre essa parte de distribuição amostral e intervalo de confiança. Especificamente sobre amostragem, que também é visto em muitos livros comuns de estatística, nós temos duas referências aqui muito sólidas. O livro do Cochrane, Técnicas de Amostragem. Não se espantem com a data do livro, o livro continua extremamente atual, a estrutura matemática dele é toda extremamente sólida. E um livro mais recente, de Boffarini e Bussab, Elementos de Amostragem. Então, para quem precisar realmente pesquisar a fundo sobre amostragem, essas abordagens, essas duas referências aqui são muito boas, em português. E a gente tem esse outro livro aqui em cima, pode ser usado como referência para a parte de distribuição amostral e intervalo de confiança. Muito bem. O que é a amostragem? A amostragem é uma técnica utilizada para tentar, digamos assim, facilitar a nossa vida e evitar que a gente tenha que fazer o que o IBGE faz a cada 10 anos, que é um censo da população brasileira. Você coletar as informações. Basicamente, o que existe é o seguinte: existe vários tipos de amostragem, né? Dois tipos principais, a amostragem probabilística e a não probabilística. A amostragem probabilística, ou aleatória, ou casual, né, é o tipo apropriado para a gente utilizar em pesquisa científica. Basicamente, o processo é o seguinte: você tem uma grande população. O que é uma população? É um conjunto de medidas que você tem interesse. Por exemplo, o conjunto de alturas de pessoas na população brasileira. Você quer fazer um estudo biométrico com isso. Ou você quer conhecer a opinião dos eleitores sobre um determinado projeto de lei ou sobre um determinado governante. Você quer conhecer as opiniões dos eleitores a esse respeito. Vamos supor que a gente quisesse fazer isso, uma pesquisa de opinião eleitoral para algum cargo, um cargo para presidente da República. Se nós formos realizar um censo, nós temos mais de 100 milhões de eleitores no Brasil. Quando nós terminarmos de entrevistar todo mundo, acabou a eleição. Então, usando técnicas de amostragem apropriadas, nós podemos selecionar uma amostra, um subconjunto finito dessa população, presume-se que essa amostra seja representativa, seja suficiente, tenha um retrato apropriado na variabilidade. E o que acontece? Com base nos dados dessa amostra, nós podemos fazer a generalização estatística para a população. Por exemplo, nós poderíamos generalizar o resultado da amostra e dizer assim: existe 95% de probabilidade do valor real de intenção de voto nesse candidato esteja nesse intervalo aqui, uma margem de erro de tantos por cento para um lado e para o outro. Se for usada a amostragem probabilística ou aleatória, nós podemos fazer essa afirmação. Então temos que explicar bem o que significa essa amostragem probabilística ou aleatória. A amostragem probabilística, todos na população têm chance de pertencer à amostra. Como é que isso se materializa? Através de uma listagem dos elementos da população. Então nós conseguimos, de alguma maneira, listar esses elementos da população e, através de um sorteio não viciado, selecionamos a amostra. Então, a amostragem probabilística, o grande problema para aplicá-la na prática é conseguir essa listagem dos elementos da população. A parte do sorteio, isso está resolvido. Nós temos várias abordagens para realizar o sorteio. O problema é conseguir essa listagem.
Imaginem vocês conseguirem a listagem de todos os eleitores do Brasil e sair a campo, registrar, retirar uma amostra desses eleitores e entrevistá-los. A parte mais difícil é obter a listagem, sem dúvida. Muito bem, mas presumindo que nós consigamos essa listagem, nós podemos aplicar então a amostragem probabilística. Mas há vários tipos de amostragem probabilística. Existe a amostragem aleatória simples, a amostragem sistemática, a amostragem estratificada e a amostragem por conglomerados. Naqueles livros lá que eu citei sobre a amostragem, existe uma descrição bastante aprofundada de cada um desses tipos e de outras abordagens também. Muito bem, vamos colocar um pouco mais de detalhe na amostragem aleatória simples, que eu preciso apresentar isso para vocês aqui, para depois no segundo vídeo a gente ver a amostragem estratificada. Bom, a amostragem aleatória simples, ela presume, para ser aplicada, a população tem que ser homogênea em relação à variável de interesse. O que significa isso? Vamos supor que você esteja numa universidade que tenha, sei lá, 10 mil, 20 mil alunos, e você queira fazer uma pesquisa biométrica nessa universidade, medir as alturas das pessoas e assim por diante. Será que o curso que a pessoa está matriculado vai influenciar a altura dela, ou vai ter um curso que tradicionalmente tem as alturas mais elevadas? Vamos deixar de lado então os cursos da área de esportes, educação física, assim. Provavelmente não. Então nós podemos considerar que a população de alunos daquela universidade é homogênea em relação à variável de interesse, que é a sua altura em metros. Então, havendo uma listagem desses alunos, uma universidade existe essa listagem, nós podemos, através de um sorteio não viciado, selecionar a amostra. Como é que esse sorteio não viciado é implementado? Ele pode ser implementado com uma tabela de números aleatórios, que em alguns livros de estatística mais antigos tem essas tabelas registradas, alguém fez os sorteios, registrou os dígitos, deixou lá disponível para uso de outras pessoas, ou através do que é mais comum hoje em dia, de números pseudo-aleatórios. O que significa isso? Você faz algum sorteio via computador. Pseudo-aleatórios porque existe uma lei de formação desses números. Em algum momento eles vão começar a se repetir. Quanto melhor for o algoritmo, maior vai ser o período necessário para ver a repetição dos números, mas ela vai acontecer em algum momento. Então, com base nesse sorteio não viciado, nós temos então a obtenção da amostra. Os livros de estatística que falam sobre inferência estatística, eles pressupõem que está se utilizando uma amostragem probabilística, e a imensa maioria deles pressupõe que se trata de uma amostragem aleatória simples. Certo? Então, por exemplo, imagine que eu tenho uma amostra de uma população, estou fazendo uma pesquisa de opinião eleitoral e eu quero estimar a proporção populacional de eleitores que declara voto em um determinado candidato. Eu chamo essa proporção populacional de letra grega π, pela letra grega π. Geralmente, quando a gente menciona os dados populacionais, a gente fala que utiliza letras gregas. Qual é o melhor estimador para essa proporção populacional? É a proporção amostral P, a proporção obtida na amostra. Vamos supor que a gente tenha lá 80 milhões de eleitores, você tira uma amostra de 3 mil, 5 mil eleitores e tomou todos os cuidados para essa amostra representativa e você calcula, registra na amostra quantos declararam voto naquele candidato, divide pelo número total da amostra, você tem a proporção amostral. Essa proporção amostral, pessoal, é uma variável aleatória. O pessoal que já estudou estatística aí anteriormente sabe que eu me refiro. Uma variável aleatória é uma variável cujo resultado depende de um sorteio, depende de fatores de chance. Por que depende de fatores de chance? Dependendo do sorteio, essa proporção vai ter um valor diferente. Se eu tirar 500 amostras diferentes de uma população, eu posso ter 500 valores diferentes de proporção. Contudo, a teoria nos garante que essa proporção vai seguir um determinado comportamento, vai seguir uma distribuição de probabilidades. E esse conhecimento dessa distribuição é que me permite fazer depois a estimativa mais, digamos assim, acurada dessa proporção populacional. A gente também tem que ter uma estimativa da variabilidade dessa proporção amostral. Como nós estamos falando, depende do resultado do sorteio. Dá para estimar a variabilidade? Dá através dessa fórmula aqui, que é o erro padrão da proporção. A teoria nos mostra isso.
Eu não vou demonstrar isso aqui, esse resultado vem da teoria, e a gente tem essa expressão aqui, a proporção amostral vezes um complementar dela, dividido pelo tamanho da amostra, tudo extraído da raiz quadrada. Se eu conhecer o tamanho da população, eu posso fazer essa correção por aqui. Ó. Essa outra expressão tem o tamanho da população, N maiúsculo, menos o tamanho da amostra, dividido pelo tamanho da população, menos 1. Se o tamanho da população for muito maior do que a amostra, os alunos perguntam, quão maior? Acima de 20 vezes o tamanho da amostra, essa expressão aqui vai tender a 1. Então, teoricamente, você não precisaria fazer a correção. Isso é uma coisa para a gente pensar. Tá? Agora, eu falei que essa variável segue uma determinada distribuição. Existe um aspecto teórico que diz para a gente o seguinte: se eu pegar o tamanho da amostra, multiplicar pela proporção amostral, e o tamanho da amostra multiplicar pelo complementar dela, se ambos os produtos forem maiores ou iguais a 5, eu posso aproximar a distribuição da proporção amostral por uma normal. Vamos dizer, professor, e daí? E daí que aí nós podemos fazer uma estimativa do valor da proporção populacional por um intervalo. O que significa isso? Se eu apenas calculo esse valor, eu tenho que ter uma sorte enorme para que esse valor coincida com a proporção populacional. É a mesma coisa você pescar de lança. Então, a lança e acertar um peixe lá, você tem que ser muito bom, ou tem que ter muita sorte para conseguir acertar. Qual é a ideia de você conhecer essa estimativa aqui do erro padrão e conhecer como é que essa variável se comporta? É que você pode fazer o que a gente chama de uma estimativa por intervalo. Você define um intervalo de valores que tem uma alta probabilidade de conter o valor real aqui da proporção. Isso traduzindo em miúdo, não é bem assim, a teoria é um pouquinho um pouco mais sofisticada, mas traduzindo em miúdo seria isso. Ou traduzindo em mais miúdos ainda, seria você pescar de rede. A chance de você pescar o peixe aumenta muito quando você pesca de rede, porque agora você tem um intervalo de valores que tem uma probabilidade elevada de obter o valor real do parâmetro. Muito bem, como é que a gente calcula essa probabilidade? A gente calcula essa probabilidade sabendo daquele comportamento ali. Ó, essa aqui é a distribuição normal, tem esse formato de curva de sino. Especialmente essa é a distribuição normal padrão, que tem média 0 e variância 1. Essa distribuição, existe uma tabela dela em praticamente todo o livro de estatística, que permite a gente, obtendo esses valores de Z aqui, que são valores que definem a quantos desvios padrões esse valor está da média 0, você pode achar, né, definindo aqui esse intervalo simétrico em relação à média, essa área interna aqui, a probabilidade desse intervalo conter o valor real lá do parâmetro que nós estamos estudando. Essa área interna, essa probabilidade é chamada de nível de confiança, daí o nome intervalo de confiança. Então, por exemplo, se eu estabelecesse aqui, eu quero um nível de confiança de 95%, a quantos desvios padrões da média tem que estar esse valor Z para garantir isso? Então, procurando na tabela, você procurando aqui 0,95, vai achar que esse valor Z vai ser 1,96. Se você usasse 99%, você teria que o valor Z seria 2,576. Como é que funciona isso? Você multiplica esse valor que está associado a esse nível de confiança, essa probabilidade, pela estimativa do erro padrão. E essa quantidade aqui é a famosa margem de erro da pesquisa de opinião eleitoral que é mostrada na TV para a gente. Só tem uma pequena diferença, né? Que a pesquisa de opinião eleitoral feita pela maioria dos institutos de pesquisa não usa amostragem probabilística. Teoricamente, sendo estritamente rigoroso, isso aqui, essa margem de erro desta forma, só pode ser calculada se a amostragem for probabilística, por sorteio, amostra obtida por sorteio não viciado. Então, esse valor aqui, pessoal, veja, eu vou somar e subtrair a proporção amostral para obter os intervalos. Então, vai me dar uma determinada probabilidade da proporção amostral estar dentro de um intervalo de valores de proporção. Certo? Isso é estimativa por intervalo para a proporção. Nós podemos fazer a mesma coisa para uma variável quantitativa para o caso que a gente quer estimar, por exemplo, a média dessa variável. A média populacional a gente chama de μ. E a média amostral, geralmente todos os livros de estatística chamam de x barra. Essa média amostral também é uma variável aleatória. O resultado dela dependerá do sorteio.
Então, se ela é uma variável aleatória, nós podemos também fazer uma estimativa do seu erro padrão. Tá? O erro padrão da média, a literatura nos garante que é o desvio padrão da variável na população, por exemplo, o desvio padrão da altura na população, dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra. O problema, pessoal, é que esse desvio padrão geralmente é desconhecido. Então a gente usa como estimativa o desvio padrão da amostra para estimar o erro padrão da média. Repare que existe uma similaridade lá com o caso que a gente viu da proporção. E a gente também pode fazer a correção pelo tamanho da população, se esse for conhecido. Se o tamanho da população for muito maior que a amostra, a gente não precisa fazer essa correção. Porque isso aqui vai tender, esse lado aqui vai tender a 1. Muito bem. O que acontece agora, pessoal? Qual é a distribuição dessa média amostral? Aí que é importante. Veja, a teoria nos garante, se você pegar qualquer livro de estatística, vai ver que existe isso, se uma variável, vamos supor que a variável altura tivesse distribuição normal na população, seguramente a média amostral vai ter distribuição normal também. Se você tirasse várias amostras da população e calculasse para cada uma delas as médias e fizesse, sei lá, um gráfico dessas médias, ele teria aquele comportamento da curva de sino que nós vimos anteriormente. Se a variável tiver distribuição normal na população. Mas se ela não tiver, professor? Bom, se ela não tiver distribuição normal na população e a amostra retirada for suficientemente grande, existe um teorema, o teorema central do limite, ou teorema do limite central, dependendo da tradução, tá? Garante que a média amostral também terá distribuição normal, independente do formato da população. Basta que a amostra seja suficientemente grande. O que você entende por suficientemente grande? Vai depender do comportamento da variável na população, que infelizmente a gente não conhece. Geralmente, em torno de uma amostra de 30 a 40 elementos, é o suficientemente grande para o comportamento da média tender a uma normal. Mas para algumas distribuições mais malucas, você vai precisar de uma amostra maior, para outras uma amostra menor. Mas em torno de 30 a 40 elementos não existe um consenso, mas mais ou menos uma tendência na literatura, seria o tamanho de amostra suficiente para que isso aqui valha. Porém, eu não posso usar a distribuição normal direto. Eu tenho que usar a distribuição T de student. Quando o desvio padrão populacional é desconhecido, que acontece em 99,999% dos casos, a gente tem que usar a distribuição T de student com n-1 graus de liberdade ao invés da normal. Por quê? Para pequenas amostras, você tem uma distorção muito grande do resultado da normal para T de student. A T de student garante aquela confiabilidade mesmo para pequenas amostras. Como é que ela faz isso? Esses valores do T não vão ficar constantes. O valor lá da distribuição Z, da normal padrão, ele é aquele valor para uma determinada probabilidade. Por exemplo, para 95% de confiança, o valor lá é 1,96. A variável T de student dependerá do número de elementos da amostra, aqui do número de graus, o número de elementos da amostra menos 1, é o número de graus de liberdade. Então, essa distribuição, o intervalo de confiança, vai funcionar dessa maneira. Você vai multiplicar essa abscissa aqui por essa expressão. Pode fazer também a correção pelo tamanho da população. E esse t-1 é a abscissa de t com n-1 grau de liberdade e uma determinada confiança. Professor, onde é que eu pego esse resultado? Existe tabela disso? Existe função de planilha eletrônica para isso? Claro que existe. Por exemplo, vou mostrar aqui como é que é essa função. A distribuição T de student, vamos imaginar que você tivesse uma distribuição T de student com 1 grau de liberdade. O que significa isso? Uma amostra de tamanho 2. E você quer um nível de confiança de 95%. Então sobra na cauda superior 2,5% e na inferior 2,5%. A soma de tudo tem que dar 100%. Eu quero achar esse valor. Se você for pegar um livro de estatística e procurar isso, você vai ter essa tabela aqui. Ó. Tem uma tabela que tem o número de graus de liberdade aqui na coluna da esquerda e a área na cauda superior registrada aqui. E no meio vai estar o valor do T aqui que eu estou procurando. Então, por exemplo, para 1 grau de liberdade, que significa uma amostra de 2 elementos, uma área na cauda superior de 2,5%, que é o que você está procurando aqui, você teria que a estatística T, para garantir isso com essa amostra tão pequena, teria que ter uma amplitude de 12,706.
Reparem que é muito maior que 1,96 que a gente viu para o caso anterior da proporção. Por que isso? Porque aqui nós estamos trabalhando com a média e estamos trabalhando com uma amostra muito pequena, com apenas 2 elementos. Então, para garantir o 95%, isso foi provado, né? Os estatísticos provaram que tinha que usar essa distribuição para pequenas amostras. Muito bem. Isso aqui é um preâmbulo para a gente poder chegar, né? A gente poder chegar mais adiante de como que isso vai ser utilizado, como é que a gente vai trabalhar com a distribuição com um intervalo de confiança para amostrar estratificada proporcional. Eu peço então que vocês assistam o próximo vídeo que a gente vai chegar em maiores detalhes sobre esse assunto. Obrigado e até lá!